terminou lá da infusão, preciso realizar novamente o flush? Precisa. Ah, mas o paciente está com sono fisiológico. Depois que eu retirar lá o equipo do antibiótico, corre o soro fisiológico. Não é uma prática adequada, tá? Após a retirada da infusão do que você deixou lá, seja o antibiótico ou não, eu preciso realizar o flush, tá? Por quê? Eu tenho medicamentos também que precipitam, tá? O que significa isso? Ele vira cristais e aí acaba obstruindo. Por isso, pessoal, quando as pessoas, né? Nossa, eu funcionei um acesso, tava super legal e durante o plantão correu tudo bem e no outro plantão que não tem mais o mesmo acesso. Por quê? Muito está relacionado à manutenção inadequada. Se quebrar essa prática, né? Vai romper algum horário, não realizar, eu vou estar negligenciando e aí eu com certeza vou perder o acesso periférico, tá? Isso é super importante. Eu tô falando do acesso periférico, mas o central também segue pelo mesmo caminho. Eu preciso realizar o flush antes e após o medicamento, preciso realizar a desinfecção nos conectores, na torneirinha, tá? E eu preciso também estar atento a se não vai precipitar o medicamento. E o flush, ele, exatamente isso, né? Ele faz exatamente isso, ele deixa o acesso pérvio. Outra prática que não deve ser realizada, o próprio soro, né? Ah, não, eu tô com um bagzinho aqui de soro, eu vou aproveitar esse soro que tá aqui e vou fazer o flush lá, vou torcer lá a bolsa. Pode fazer isso? Alguém se arrisca aqui a falar se sim ou não? Só escrever aqui para mim se sim ou se não. Se eu posso realizar né, com o próprio bag, apertar lá a bolsa, o flush, através dessa prática, tá? Não, exatamente isso, de jeito nenhum. Primeiro, a força que vai exercer na parede do vaso, ele vai ser suficiente para romper o vaso, tá? Então, se você já viu isso, ou se você já praticou, esqueça, tá? Essa não é uma prática adequada. E também, né, eu sei que às vezes o colega não gosta de ser chamado a atenção, e você cai naquele mesmo conflito. Ah, mas é a mesma coisa que eu, tá querendo mandar em mim? Mas basta a pessoa ter um bom senso, né? Chega com jeitinho, olha, colega, não é assim, né? Isso pode levar aí o paciente a romper o acesso. Eu vi lá numa live, né, com a enfermeira, ou se você me conhece como professora, a professora Lília, e isso não pode. Isso, pessoal, você está salvando o acesso do setor, né? Quantas pessoas passam o tempo de trabalho funcionando acesso? Quantas vezes você já fadigou, falou, nossa, foi o plantão inteiro isso. Cheguei, quem nunca, né? Pô, cheguei, a enfermaria toda perdeu acesso venoso, não é possível. Eu falo por mim, eu trabalhei 21 anos no setor de pediatria, né? E essas práticas, muito antigamente, não eram bem difundidas, não eram bem divulgadas, não tinham estudos, né, sobre isso. Então, a gente não entendia. Por que, nossa, foi um acesso legal, calibroso, e aí no dia seguinte, logo criança, né? Sabe o que é criança que perde logo? Não, pessoal. Tem criança que a gente funcionava, que mantinha 3, 4 plantões, ó, legal. E aí você me fala, ah, mas não são 48 horas? Quando a criança ou idoso, você pode estender, né? As literaturas, elas colocam de 72 até 96 horas, no máximo, não pode passar de 96, tá? A manutenção do catéter. Mas, quando eu tenho criança, idoso com fragilidade capilar, tá? Tem que ter também uma justificativa, não é só por ser criança ou ser idoso. Precisa ter uma fragilidade capilar. Ah, mas eu posso tentar antes de remover o catéter? Perfeito, né? Se é um paciente que ele já tem dificuldade na rede venosa, você dá aquela namorada, né? Dá uma olhadinha na veia, vê lá com a possibilidade, sempre dá prioridade lá para a área do antebraço, no dorso, tá? Isso é super importante, tá? E vale a pena você verificar antes de sacar, de remover o acesso, nesses casos especiais, tá? Então, a literatura, há protocolos que você pode manter o acesso venoso periférico de 72 e não pode se estender a 96, exceto em casos especiais, tá? E quantas vezes o profissional, ele pode pulsionar o acesso? Quem se arrisca a me colocar aqui na live? Quantas vezes um profissional, ele pode fazer uma tentativa num paciente? Quantas vezes? Qual o limite, né, que pode pulsionar? É muito interessante essa participação de vocês. Teve uma pessoa que colocou aqui 3. Então, vou aguardar mais, hein? Vou aguardar mais... Mas quem vai se arriscar aí? Quem mais palpite? Vou aguardar mais palpites aí. E já lanço quantas vezes, tá? Aqui o pessoal tá colocando até 3 vezes. Vamos lá. Vamos ver o que a literatura atualizada da Anvisa ela fala, tá? Então, só resgatando o flush, que é o nosso tema hoje, ele mantém um bom acesso venoso, pérvio, apto para que você utilize aí quantas vezes você necessitar durante o plantão, seja uma hemotransfusão ou
um medicamento endovenoso, um antibiótico, o que seja, tá? Importante realizar antes e depois, ok? Então, solução salina, soro fisiológico 0,9%. Não se deve utilizar água destilada. Também não devemos apertar, né, a solução lá, o bag. Tem gente que tenta lá realizar lá com força, né? Isso acaba até rompendo o acesso periférico, tá? Então a recomendação não é essa. E também antes de realizar o flush e depois realizar a desinfecção dos conectores, tá? E vamos lá. As pessoas estão colocando aqui 3. Então, pessoal, o último estudo da Anvisa limita-se a 2 tentativas no máximo por profissional. Não pode ultrapassar de 4 por 2 profissionais. Ou seja, um profissional, ele pode realizar até 2 tentativas, tá? Não conseguiu, deixa o paciente descansar, respira, né? E aí, o próximo colega pode tentar mais 2. Então, no total, até 4 tentativas, limitando-se a 2 por cada profissional. Isso é muito sério. Eu já vi pessoas processando hospitais devido a tentativas. E as pessoas não se atentam e ainda coloca lá a nota, deve se anotar no relatório de enfermagem, perfeito. Né? Funcionado, acesso periférico, endorso do membro superior direito, esquerdo, enfim. 2. Numa única tentativa. Aí, certinho, tá? Não passando de 4, ok. Agora, tem pessoas, já teve casos que eu já observei, que foi do meu conhecimento, que a pessoa tentou 8 vezes e ainda escreveu no relatório, realizado 8 tentativas. A pessoa não tinha o conhecimento, tá? Ela não era atualizada. Então, se você não tinha essa informação, agora você tem. E além de tudo, a pessoa escreveu, né? Aí deu problema, porque a família processou, mesmo porque acabou lesionando lá, né, o tendão, segundo a reclamação na ocasião, tá? E o profissional acabou, né, respondendo por conta de um ato que não é permitido, tá? Isso não é mais permitido. Então, temos aí as atualizações e a gente precisa se atentar. Então,